O Nintendo Switch 2 já morreu, o hype já acabou. O console novo da Nintendo não tem jogos, nem exclusivos e nem third party. E isso tudo 2 meses apenas após o seu lançamento. Será que é isso mesmo ou será que é a nossa ansiedade falando mais alto e tentando aí meio que sabotar o hype do Nintendo Switch 2? Fala galera, tudo bem com vocês? Quem está falando é o Marcel, sejam bem-vindos de volta aqui ao canal, um prazer ter você aqui comigo. E é isso, caras, a gente tá vendo aí muita coisa relacionada à suposta morte do Nintendo Switch 2, já há 2 meses apenas após o lançamento do console. Tem muitas pessoas falando, reclamando e ainda argumentando, algumas com argumentos válidos ainda, de que o console não está sendo tão bem sucedido como tudo vem mostrando que está, principalmente na parte de jogos. A gente sabe que o console, 2 meses apenas depois do lançamento, já vendeu por volta de 6 milhões de unidades, o que leva o Nintendo Switch 2 a ser o console que foi mais rapidamente vendido no menor espaço de tempo, batendo recordes e recordes, ou seja, ele é o console mais vendido da história mais rápido, né, no menor período de tempo possível. Ele vendeu muito em pouco tempo, mas isso não quer dizer nada, principalmente porque o Nintendo Switch 2, ele nada mais é do que o que a gente já falou várias vezes aqui no canal, um belo de um upgrade do Nintendo Switch 1, e a gente sabe o sucesso todo que o Nintendo Switch 1 fez. Então o Nintendo Switch 2 chega com a proposta de ser um upgrade, mas também chega com aquela dúvida, será que ele vai conseguir manter todo o hype? Será que ele vai conseguir manter todo o sucesso que o seu antecessor teve? Bom, para isso a gente já falou algumas vezes aqui no canal de que a Nintendo, para manter aí o sucesso e para manter todo o hype, manter toda a base instalada do Nintendo Switch 1 no Nintendo Switch 2, que a Nintendo teria sim um trabalho bem difícil, mas que o principal, ou pelo menos o primordial aos olhos de muitos, inclusive aos meus, seria de que a Nintendo continuasse o ótimo trabalho que ela vinha desempenhando no seu antecessor, lançando os jogos exclusivos basicamente todo mês, que o console também tivesse uma oferta muito grande de jogos, não somente da Nintendo, mas também de third parties. E aí então que a gente entra aqui no assunto principal do vídeo. Será mesmo que o Nintendo Switch 2 já está morto, sendo que ele não tem apoio third party, como muitos alegam, internet afora? Será que a Nintendo não está fazendo um bom trabalho trazendo jogos exclusivos para o console? Bom, vamos entrar já nesse assunto, que eu quero começar falando para vocês, obviamente, para tirar o elefante branco da sala, que o Nintendo Switch 2 ele foi lançado com um jogo exclusivo de peso chamado de Mario Kart World. Todo mundo já conhece e a gente já fez vídeo dele aqui no canal também, vocês já sabem a minha opinião sobre o game. Eu gostei muito do jogo, mas obviamente ele também não é um jogo perfeito e ele tem alguns aspectos que deixam muito a desejar, pelo menos na minha opinião. Mas é um jogo fenomenal, é um jogo muito bom e não, ele não está morto, ele tem muita gente jogando. Principalmente o modo eliminatório, que na minha opinião é o modo mais legal de jogo. Mas é claro que opinião, cada um tem a sua, né? Tem muita gente aí que gosta mais do modo circuito, e eu sinceramente, apesar disso não ter acontecido ainda, eu ainda acredito que a Nintendo vai trazer alguma coisa relacionada a modo circuito, porque isso está fazendo muito barulho. A galera tá fazendo muito barulho pela internet aí, querendo algo relacionado, né? Querendo mais oportunidades para se jogar o modo circuito. Então eu acredito que mais cedo ou mais tarde isso vai acontecer. Também concordo com a grande maioria que diz que isso já deveria estar disponível desde seu lançamento. Concordo sinceramente, mas a gente conhece a Nintendo, né? Mas eu acho que mais cedo ou mais tarde isso vai acabar acontecendo. Mas enfim, o Nintendo Switch 2 ele foi lançado com um exclusivo de peso já, chamado Mario Kart World. Todo mundo já conhece. Já no mês seguinte, um mês depois, a gente já teve também o Donkey Kong Bonanza.
que também é um outro jogo exclusivo de peso para o console, que já tem minhas opiniões aqui no canal também. Ambos os jogos eu vou deixar os cards aí para você, se caso você ficar curioso para saber um pouco mais da minha opinião, tanto de Mario Kart World como de Donkey Kong Bonanza, tá aí nos cards. Mas enfim, mais um jogo já no mês seguinte, de peso, lançado exclusivamente para o Nintendo Switch 2. Lembrando que nem Mario Kart World e nem Donkey Kong Bonanza você consegue jogar no antecessor. Eles não estão disponíveis para o Nintendo Switch 1, você só consegue jogá-los no Nintendo Switch 2. Ambos os jogos são muito bons. Falando agora de Donkey Kong Bonanza, o game traz de volta o macacão no seu modelo 3D, desde a época do 64. Que faz muito tempo, por sinal. E a Nintendo faz um ótimo trabalho em trazer Donkey Kong de volta à era 3D e fazer com que esse jogo fosse desenvolvido por nada mais, nada menos do que a equipe responsável por Mario Odyssey, trazendo bastante coisa interessante, bastante coisa bem inspirada em Mario Odyssey que deram muito certo no jogo do macacão. O jogo realmente é excelente, é muito bom, conta com gráficos maravilhosos, uma trilha sonora muito boa, uma jogabilidade fina do fino do fino. Cara, é absolute videogame, cara. É absolute videogame, não tem o que falar. Tanto Mario Kart como Donkey Kong é videogame puro, é o suco do videogame. Crash and bash. You can even do this to a massive rock formation. You know, E if you mesmo assim, já aí no seu segundo mês, um exclusivo por mês basicamente, tivemos aí os eventos que fizeram com que toda essa conversa, que fizeram com que toda essa especulação, ou todo esse murmurinho, ou principalmente toda essa discussão se acalorasse e ganhasse força na internet. Nós tivemos uma Direct Partner Showcase muito ruim, entre aspas, muito ruim, tá? Teve algumas coisas legais que foram apresentadas lá, inclusive, pra mim, pelo menos que sou fã da série, Monster Hunter Stories 3. Foi anunciado nessa Direct Partner Showcase e eu gostei bastante. Eu sou fã da série, como eu acabei de falar, e eu fiquei muito feliz com esse anúncio. Teve alguns outros anúncios, mas ficou aquele gostinho de tipo, pô, o que eu queria ver não estava ali. E logo após, a gente teve ali a Direct Indie World. E ali sim, para muitos, pelo menos para a grande maioria, mais de 90% das pessoas, alegam que foi uma Direct horrorosa. Eu sinceramente concordo. Foi sim uma Indie World muito ruim. Mas caras, isso tudo faz com que o Nintendo Switch 2 já estivesse morrendo. Porque na Partner Showcase nós não vimos jogos já anunciados que a gente sabe que vão vir para o Nintendo Switch, como Elden Ring, como Final Fantasy VII Remake, entre outros, que não foram demonstrados, mas são jogos que já foram anunciados. Eu concordo com a grande maioria também, que pô, eu queria ver uma data, eu quero saber quando que o Elden Ring vai vir, quando que o Final Fantasy vai vir. Eu também queria, mas a gente sabe que eles vão vir, eles já estão anunciados. Então, a gente falar agora, na minha opinião, tá galera? Novamente, isso é um vídeo totalmente opinativo, a sua opinião pode ser totalmente diferente da minha. Mas o que eu consigo enxergar no âmbito geral de toda essa discussão é que talvez, manos, a nossa ansiedade, ela esteja sabotando o nosso próprio hype, a nossa própria empolgação para o Nintendo Switch 2. Porque, caras, vamos combinar que a gente tem um console com 2 meses de vida, e a gente tem, se a gente contar na mão, não sei se vai dar as duas mãos, os dedos das duas mãos, mas olha, se a gente contar pelo menos em uma, Mario Kart World, Donkey Kong Bonanza, Cyberpunk 2077, temos também ali o Street Fighter 6, temos o Yakuza, só aí a gente já tem 5 jogos de peso, 5 jogos bons e 5 jogos legais pra gente jogar em 2 meses. E olha, me desculpa cara, eu não tive grana pra comprar os 5, e eu não tive dinheiro pra comprar os 5. E aí a gente já tem mais jogos anunciados. A gente sabe que desde o seu lançamento em 5 de junho até o final do ano, vamos colocar aí 6 meses de vida do Nintendo Switch 2 ainda em 2025, só de exclusivos da Nintendo, a gente já tem Mario Kart World, temos o Donkey Kong Bonanza e ainda já temos anunciado o Kirby Air Riders, temos também anunciado o Pokémon Legends EA, o Metroid Prime 4, Beyond, que vai chegar no console, só aí já são 5. Fora outros jogos
né? Porque, tipo, eu concordo que o Metroid, o Pokémon, o Tamagotchi Life e outros vão sair para o Nintendo Switch 1, mas são jogos Nintendo que estarão performando melhor no Nintendo Switch 2. São jogos que estão chegando diretamente para o Nintendo Switch 2. E como você pode ver, eu não estou nem contando Zelda Breath of the Wild, Tears of the Kingdom, ou alguns outros jogos que receberam updates. Muito menos os jogos que receberam updates lá do Nintendo Switch 1, os updates gratuitos ou updates pagos. Eu não estou contando nenhum deles, eu estou falando só de lançamentos. Então, tipo, em 6 meses de vida do console, a gente tem 5 exclusivos Nintendo. A gente tem mais jogos third party anunciados. Na última Partner Showcase, a gente teve o Monster Hunter Stories 3 anunciado também. Isso sem contar o fato de que possivelmente em setembro, né, que normalmente, eu não tô falando que vai ter, tá? Mas que normalmente a Nintendo costuma fazer uma Nintendo Direct principal por volta de setembro. Então a gente vai ter mais anúncios Nintendo e third party ainda feitos esse ano, que provavelmente vão compor aí o começo do ano que vem de lançamentos do Nintendo Switch 2. Então eu queria indagar aqui com vocês e trazer sim essa conversa, trazer sim essa discussão aqui para o canal, porque dessa vez não sou eu que vou responder uma pergunta para vocês, mas eu quero que vocês respondam uma pergunta para mim, diante do que ainda está por vir. Você acha realmente pouco? Você teve dinheiro para comprar todos esses jogos que lançaram e você conseguiu jogar todos e zerar todos em 2 meses? E aí o Nintendo Switch 2 está sem jogo. É sério isso? A nível de comparação, eu não gosto muito de fazer esse tipo de comparação aqui no canal, como eu já falei para vocês. Pelo menos a nível de potência, é uma comparação injusta. Mas a nível de comparativo, eu trouxe para vocês aqui, por exemplo, ó, no lançamento do PlayStation 5, que foi lançado lá em novembro de 2020, a gente teve o Astros Playroom, que vamos se dizer aí que seria... Não vou dizer o equivalente porque ele é melhor do que o manual pago, né? A gente concorda. Então o Astros Playroom é melhor. Era gratuito, já vinha instalado, não tinha que pagar. Mas enfim, vamos colocar, a gente teve aí o Astros Playroom, tivemos o Demon's Souls Remake, que era um remake de Play 3, jogo maravilhoso, para mim até hoje um dos jogos mais bonitos do console. Tivemos também Marvel Spider-Man Miles Morales, que é lindíssimo, 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 eu platinei aquele jogo, ele é muito bom. Tivemos também Sackboy The Big Adventure, que é um jogo com um personagem lá, conhecido pela franquia The Little Big Planet. Tivemos também Godfall, que é um jogo que não foi exclusivo também, né? Mas ele foi um jogo de Play 5 e PC apenas. E também tivemos Destruction All Stars, que era um jogo lá de corrida, de destruição de carro. Então, fora isso, a gente teve também o quê? Assassin's Creed Valhalla multiplataforma, Watch Dogs, uma versão especial de Devil May Cry 5, Fortnite, de Observer System Redux, que chegaram depois. Mas assim, se a gente contar realmente ali, os jogos legais ali do PlayStation 5 foram o Demon's Souls, o Miles Morales e o Sackboy. São 3 que chegaram ali já logo no lançamento do PlayStation 5. Então a gente tá meio próximo, né? As coisas estão meio que se equivalendo. E eu lembro, na época do lançamento do PlayStation 5, que não tinha essa conversa toda de que o Play 5 já tinha morrido, que o Play 5 não tinha jogo. Pelo contrário. Cara, eu fiquei muito tempo jogando Demon's Souls, que jogo fantástico. E não sentia falta de outros jogos. Mario Kart deixou um pouco a desejar em alguns aspectos, sim, mas é um jogo que tem uma vida longa, né? É um jogo que você pode jogar por muito mais tempo, e provavelmente se você tem, como tudo indica que a grande maioria de que comprou o Switch 2 tem o Mario Kart, é um jogo que você vai voltar a revisitá-lo várias e várias vezes, então você ainda tem jogo para jogar. O Donkey Kong, mesmo que você tenha zerado, ele tem um pós-game bem extenso. Então, só a nível de exclusivo, esses 2 jogos exclusivos nos 2 primeiros meses, eu acho que a gente está bem servido de exclusivo, sim. E novamente, ainda não estou contando com Nintendo Switch 2 Editions de Zelda, Tears of the Kingdom, Breath of the Wild, Mario Party Jamboree, e ainda tem o Kirby chegando aí. Então, tipo, eu não estou contando esses jogos. Então, se a gente contar tudo, você já imagina, cara. 2 Zeldas, Mario Party Jamboree, o Kirby, depois o Kirby Riders, o Mario Kart World, depois a gente tem o Donkey Kong Bonanza, Pokémon Legends EA, Metroid Prime, Nintendo Switch Welcome Tour.
Então, sei lá, eu acho que, sinceramente, a gente tá tão empolgado com o console, a gente tá tão empolgado com o que a gente viu até o momento, que o console realmente pegou muita gente desprevenido, pegou muita gente. Eu, por exemplo, me incluo nessa, de tipo, eu não imaginava que o Nintendo Switch 2 seria um console compatível com 4K, muito menos 4K 60 FPS em alguns jogos. Provavelmente está tão empolgado com o console e a gente tá querendo tanto ver do que ele é capaz, a gente vem tendo esse gosto aos poucos, né? A conta-gotas, a Nintendo vem dosando a conta-gotas, e eu acho que no final do dia ela tá fazendo um trabalho muito bom. Porque se ela lançar, ou pelo menos jogar todas as cartas na mesa logo de início, pode atrapalhar todos os planos. E isso serve para third party também. Você imagina se tivesse vindo no dia do lançamento Final Fantasy, Elden Ring, Street Fighter e Cyberpunk 2077, os 4 jogos grandes de third party chegando aí, tudo no lançamento. Você não concorda que muita gente não, a grande maioria não ia poder comprar esses jogos, ou pelo menos todos os jogos, ou pelo menos 2 jogos. A grande maioria ia ter que optar por um jogo, ou 2 no máximo. E os outros? Então, eu acho que, mercadologicamente falando, a gente ter uma janela de lançamentos um pouco, não digo extensa, mas assim, ter um período, ter um intervalo entre um lançamento e outro é saudável não só para a indústria, mas principalmente para nossa carteira. Bom, pelo menos para minha, que eu não tenho grana para comprar todos esses jogos todos de uma vez e às vezes nem sempre eu consigo comprar todo mês, né? Então, como eu falei para vocês, hoje não sou eu que estou aqui para responder uma pergunta, mas eu estou aqui para deixar uma pergunta para você. E quero que você responda aí, obviamente, com educação nos comentários. O Nintendo Switch 2 morreu? A nossa ansiedade está matando o hype por console? A minha resposta para isso, na minha opinião, é que sim. A nossa ansiedade está sabotando o nosso hype para o Nintendo Switch 2. Então, jovem Padawan, jovem gafanhoto, vamos respirar e vamos com calma. Vamos curtir cada segundo, vamos curtir esse lançamento, que está sendo bem legal, tá vindo muita coisa legal, ainda tem muita coisa legal para vir e, cara, 2 meses é só o começo. Diz aí o que é que você acha. Tá pintando um videozinho aqui para você continuar aqui comigo, um botãozinho aqui embaixo para se inscrever aqui no canal caso ainda não seja inscrito. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Te vejo no próximo, espero te ver no próximo vídeo. Um grande abraço e tchau.